Gente, bom dia, boa tarde, dependendo do horário que vocês forem assistir, né, nossa videoaula, nossa primeira videoaula, tá? Capítulo 1, mercantilismo e colonização. Mercantilismo, né, a política econômica do Estado moderno. Primeiro de tudo, vou fazer assim um comentário bem legal para vocês. O Brasil possui uma das maiores áreas florestais do planeta, com destaque para a floresta amazônica, claro, né? Todavia, o país ainda apresenta níveis significativos de desmatamento e práticas inadequadas de exploração, que são responsáveis por danos ambientais. Claro, né, que nós estamos ainda vivenciando, dia após dia, né, justamente essa exploração, né, esse desmatamento, né, da nossa floresta amazônica, né. Aí nós temos o termo mercantilismo, é utilizado por alguns economistas e historiadores que designam um conjunto de práticas econômicas que vigoraram em países da Europa Ocidental entre os séculos XV e XVIII. Né? Qual foi o objetivo? O objetivo de fortalecer o Estado, né, em aliança com setores comerciais, certo? Também podemos dizer que, segundo alguns historiadores, o termo mercantilismo teria sido empregado pela primeira vez, né, pelo economista escocês Adam Smith, certo? Práticas mercantilistas. Nós temos justamente, né, início da Idade Média, metais preciosos, né, que era ouro e prata. Seu objetivo era justamente governo mercantilista e pensamento econômico chamado de metalismo, né? Também temos que, assim, né, aumentar a quantidade de metais preciosos tornou-se um dos objetivos fundamentais, né, para os governos mercantilistas. Também esse pensamento econômico foi chamado de metalismo, ok? Balança comercial favorável, nós temos aí, né, a fim de acumular riquezas, o Estado, né, procurava, entre outras coisas, manter uma balança comercial favorável, né? Aí que surgiu o protecionistas, né, que era justamente a produção de artigos de manufaturados, e a política alfândegária, que era justamente o que? Aumento ou redução dos tributos sobre importação e exportação. E o colonialismo, nós temos aí, né? Gente, tudo isso está no livro didático de vocês, página 11, viu? Quem quiser acompanhar no livro. O colonialismo, nós temos aí em destaque a dominação, né, das metrópoles sobre as colônias. Temos também estados como Portugal e Espanha, na época chamadas metrópoles, passaram a exercer um domínio peculiar sobre suas colônias, de modo que pudessem obter vantagens comerciais, se possível, exclusivas, né? Fernando Novaes era justamente um dos exploradores dessas colônias, né? Características gerais, nós temos a economia da colônia era organizada em função das metrópoles, certo? Também tivemos verdadeiros impérios coloniais, né, que estava justamente Portugal e Espanha, certo? Nesse contexto histórico, tivemos diversas nações europeias formaram verdadeiros impérios coloniais, que se destacou-se Portugal e Espanha. Primeiras expedições, nós temos reconhecimento das terras e das gentes, certo? Temos também, gente, reconhecimento das terras e das gentes, com a descoberta
do caminho para as Índias, o comércio de especiarias passou a ser uma das fontes de riqueza de Portugal. Logo, né, você vê que a primeira exploração econômica que se deu por essas colônias aqui no Brasil foi justamente o que? O pau-brasil no litoral, né? Nós temos que as principais expedições marítimas portuguesas enviadas nesse período chamada por historiadores de pré-colonizador. Exploração da madeira, comércio de produtos africanos e asiáticos, né? As primeiras expedições marítimas. Nós temos aí expedição comandada por Gaspar de Lemos, 1501. Estão encontradas em ilhas, cabos, rios, baias, né? Temos também a expedição comandada por Gonçalo Coelho, 1503, exploração do pau-brasil. Temos também as expedições comandadas por Cristóvão, que foi 1516 e 1520, né? Foram organizadas para deter o contrabando do pau-brasil, feito por outros comerciantes europeus, ok? Extração do pau-brasil. A primeira riqueza explorada pelos europeus em terras brasileiras foi o pau-brasil. Certo, né? Também podemos dizer que, ao ser informado sobre a existência de pau-brasil nestas terras, né, o rei de Portugal declarou que a exploração dessa árvore era monopólio da coroa, né? Ou seja, ninguém poderia retirá-la das matas brasileiras sem permissão do governo português, né? Mas justamente, né, sem permissão desse governo português, não foi, né, respeitada por ingleses, espanhóis e principalmente franceses, certo? Aí nós temos também português Fernão de Noronha, né, que foi justamente em 1503. Seus navios foram os primeiros a chegar à ilha, que mais tarde recebeu seu nome, certo? Trabalho indígena. Temos aí, né, a extração do pau-brasil. Nesse período dependia da mão de obra dos indígenas, cortavam em toras e carregavam, né, até os locais de armazenamento, que eram feitorias, de onde eram levadas para os navios. E essa trajetória, né, que eles faziam e tudo, era chamado de escambo. E esse escambo era pago justamente esse trabalho com pedaços de tecidos, anzóis, espelho e às vezes facas e canivetes. Colonização. Gente, acompanhe no livro de vocês, tá bom? Estou na página 15. Se deu a decisão de ocupar a terra, né? De acordo com o Tratado de Tordesilhas, Portugal e Espanha eram os únicos donos das terras da América, viu? Franceses, aliança com os indígenas, certo? A colonização da América começou a ser vista pelos portugueses como uma alternativa, né, para buscar novos lucros comerciais, uma vez que o comércio de Portugal com o Oriente havia entrado em declínio, né? A expedição de Martim de Afonso foi exatamente 5 navios e uma tripulação de cerca de 400 pessoas, certo? Segundo alguns estudiosos, essa expedição tinha entre seus objetivos, né, iniciar a ocupação da terra e a exploração econômica por colonos portugueses, certo? Combater corsários estrangeiros, né? Procurar metais preciosos, fazer melhor conhecimento histórico do litoral. Agora nós entramos na etapa cultivo da cana-de-açúcar. Para colonizar o Brasil, os portugueses decidiram implantar a produção açucareira em certos trechos do litoral.
uma vez que o açúcar era o produtor que tinha grande procura na Europa, certo? Aí nós temos a organização produtiva, né, que marcaria a história colonial, e primeiro estabelecimento de produção de açúcar foi justamente na região de São Vicente, né? E também houve essa implantação à empresa açucareira na colônia Portugal, né, que deixava a atividade meramente extrativista, né, que era predatória a exploração do pau-brasil, e iniciava a montagem de uma organização produtiva dentro das diretrizes do sistema colonial, né, que seria o que? A produção de açúcar para o mercado europeu, certo? Monopólio comercial português. O comércio, né, de açúcar era relativamente livre, né? A coroa concedia terras a portugueses que tivessem recursos para a instalação de engenhos, justamente pensando no quê? No lucro, né? Percebendo a expansão do comércio do açúcar, o governo de Portugal, né, decidiu estabelecer normas mais rígidas, né, para a consecução das terras. Em 1571, decretou que o comércio colonial com o Brasil deveria ser por navios portugueses. Escravidão dos indígenas, nós temos aí, né, no século XVII, essa escravização indígena continuou ligada à expansão açucareira pelo litoral, mas se estendeu também, né, para as áreas dos atuais estados de São Paulo, Maranhão e São Paulo se destacaram na época, né, para entre outros. Nessas regiões, os nativos trabalhavam em atividades como o cultivo de milho, feijão, arroz, mandioca, né? E tinha também as drogas do sertão, que era guaraná, cravo, castanha e outros. Aí nós entramos nas guerras justas, né? O que acontecia, né, para que gerasse essas guerras justas? Era alegado, né, as guerras justas poderiam ocorrer quando os indígenas não se convertiam à fé cristã, imposta pelos colonizadores, ou impediam a divulgação dessa religião, quebravam acordos ou agiam, né, com hostilidade em relação aos portugueses, certo? Gente, assim encerra a nossa videoaula e até a próxima aula, se Deus quiser, tá bom?